Bom dia, pessoal. A atividade proposta para essa semana é uma atividade avaliativa, onde a gente vai finalizar o assunto de equação da circunferência. E essa atividade, ela tem 3 questões resolvidas. Questão 1, questão 2 e a questão 3. Então, essas 3 questões, apesar da resolução, eu vou mostrar para vocês, tá, o passo a passo de como nós chegamos a esse resultado aqui nessa equação reduzida. Tá? E é para isso que eu fiz esse vídeo, tá? Então, atenção à atividade e vamos começar. A questão diz o seguinte: o centro de uma circunferência é o ponto médio dos segmentos do segmento AB, sendo que o ponto A tem coordenada 4 e menos 7, e o ponto B tem coordenada menos 8 e menos 3. Se o raio dessa circunferência mede 3, determine sua equação. Então, para iniciar a resolução dessa questão, vamos começar a primeira indicação aqui de cálculo, que é o cálculo do ponto médio. Vamos lá. Então, temos aqui que o ponto A tem coordenada 4 e menos 7. Temos também que o ponto B tem coordenada menos 8 e menos 3. E para a gente começar o cálculo do ponto médio desses dois segmentos, então aqui eu vou calcular o x do ponto médio e o y do ponto médio. E a gente já estudou cálculo da coordenada do ponto médio de dois segmentos, que a gente vai pegar o valor do x e o x de cada um dos pontos, no caso aqui, o 4, e vai juntar com o menos 8, dividir por 2, porque eu quero saber a metade. 4 menos 8 é menos 4, dividido para 2, dá menos 2. E aqui eu tenho o y, vou juntar o menos 7 com o menos 3, menos 7 junto com menos 3, também vou dividir por 2. E aqui eu vou ter menos 7 com menos 3, dá menos 10, dividido por 2, menos 5. Então, aqui eu tenho o ponto médio, que é menos 2 e menos 5, que é o centro da circunferência. Se menos 2 e menos 5 é a coordenada do centro, então eu tenho que esse menos 2 corresponde ao A, que eu vou substituir na equação, e o menos 5 corresponde ao B, que eu vou substituir na equação. A equação da reta, ela é representada pela essa equação aqui, ó, x menos A, que nós já vimos, mais y menos b ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Nós vamos substituir aqui o A e o B pelos valores que nós encontramos do ponto médio, as coordenadas do ponto médio. Então, nós temos aqui que x menos 2 ao quadrado e y menos 5 ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. A questão diz que o raio da circunferência é 3. Então, aqui onde tem o R, eu substituo por 3. 3 ao quadrado. Fazendo o jogo de sinal, a gente tem menos com menos dá mais, repete o 2. E a mesma coisa no outro ponto, menos com mais, repete o 5. 3 ao quadrado é 9. Então, aqui a gente finaliza a equação reduzida da circunferência, não foi pedida a equação geral. Então, essa questão finaliza nesse ponto. E partiremos agora para a questão 2. O ponto P, que tem a coordenada 3 e B, pertence à circunferência de centro C, 0 e 3. O raio dessa circunferência é 5. Então, são os dados que foram fornecidos pela questão. E aqui pede para calcular o valor dessa coordenada B. Então, essa questão aqui nós não fizemos nenhuma semelhante a ela, mas a gente vai ver agora. Para começar o cálculo dessa questão, a gente deve lembrar que a incógnita que a gente precisa encontrar é a B, mas isso vai ficar para o final. A gente vai lembrar se eu tenho um centro, esse é o ponto A, a letra A, esse corresponde ao B da equação. Então, vamos primeiro encontrar a equação a partir dos dados fornecidos na questão. Então, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual ao raio ao quadrado.
Essa é a equação que nós vamos substituir aqui os valores. Então, x menos o a, que é 0, e o y menos o b, que aqui é 3. É igual ao raio ao quadrado, que o raio é 5, então fica 5 ao quadrado. X menos 0 é x, repete o quadrado, repete o y menos 3 ao quadrado e calcula aqui 5 vezes 5, 25. Então, a partir daqui, a gente já finaliza a equação reduzida. Temos a equação reduzida e agora nós vamos para o cálculo da questão, encontrar o valor da coordenada B. Então, o ponto P de coordenada 3 e B, esse corresponde à coordenada x da equação e esse ao y na equação. Então, a gente vai usar a equação que nós acabamos de encontrar e substituir essas incógnitas onde tem o x. Então, no lugar do x, eu troco por 3, então vai ficar 3 ao quadrado. O y, eu vou trocar por b, menos 3 ao quadrado, igual a 25. E aqui a gente vai calcular a potência. 3 vezes 3, 3 ao quadrado é 9. Repete b menos 3 ao quadrado, igual a 25. Passaremos o 9 para o segundo membro. E aqui nós temos que b menos 3 ao quadrado é igual a 25. E o mais 9 vem para cá, menos 9. Então, significa que b menos 3 ao quadrado é igual a 25 menos 9, 16. Então, a gente vai resolver aqui pela operação inversa. Para eu tirar essa potência daqui, eu vou aplicar a raiz quadrada. Então, vai ficar b menos 3 é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 16. Sempre vai acontecer, aqui eu estou resolvendo a equação do segundo grau da forma AB, tá? Então, aqui eu vou resolver essa equação, tá? Utilizando a equação, a operação inversa. Então, aqui b menos 3 é igual a mais ou menos, raiz quadrada de 16 é 4. Então, a gente chegou aqui, ó, em um ponto onde a gente vai fazer dois cálculos. A gente vai fazer b menos 3 igual a 4 positivo, e a gente vai resolver b menos 3 igual a 4 negativo. São duas soluções. Lembra que a equação do segundo grau eu tenho duas soluções e a gente continua. B é igual a 4 e esse menos 3 passa para cá mais 3. B é igual a 4 mais 3, 7. Esse é o primeiro valor do B. Segundo valor do B, B é igual a menos 4 e o menos 3 passa para cá mais 3. E a gente tem aqui que B é igual a menos 4 com mais 3, menos 1. Então, aqui nós temos as respostas para B. Então, a gente tem aqui resposta B igual a 7 ou B igual a menos 1. Foram os valores encontrados, tá? Passaremos à equação 3. Para essa questão 3, temos o seguinte: determine a equação da circunferência com centro. Então, o centro dessa equação é 2 e 1. Significa que aqui eu tenho A e aqui eu tenho B. E que passa pelo ponto A. O ponto A tem coordenada 1 de x, 1 de y. Tá? O que eu vou fazer com isso? Então, eu fiz um esboço aqui do problema. Então, o centro da circunferência aqui, ó, não ficou muito certinho. É só para vocês entenderem. Centro, que é coordenada 2 e 1. E o ponto A, que é a coordenada 1, 1. Então, aqui eu tenho o raio. Eu preciso do raio da circunferência. Então, aqui a gente vê, ó, que a distância aqui de 2 para 1, 2 menos 1, igual a 1. Essa é a medida do raio, certo? Que eu posso fazer aqui essa distância sem precisar fazer o desenho. Então, eu só preciso ver, ó, que se esse ponto, o y é igual ao y, para eu calcular a distância, eu só faço 2 menos 1, ó, x menos x igual a 1. Então, raio igual a 1. Tendo o valor do raio, eu vou partir para a equação. E aqui vamos partir para o cálculo da equação. Eu vou subir um pouco mais. E nós temos aqui x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual ao raio ao quadrado. A mesma forma da equação que estamos usando. Substituindo aqui o valor do a e do b,
Então, A e B, que é 2 e 1, a gente tem x menos 2 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado é igual a 1 ao quadrado, que é a medida do raio. X menos 2 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado é igual a 1 vezes 1, que é 1. Então, aqui a gente tem a equação reduzida da circunferência, não precisa desenvolver nenhum desses produtos notáveis. Finaliza aí. Então, a partir desses exemplos, tá? Eu demonstrei como resolve passo a passo esses três problemas de equação da circunferência. E a partir desses exemplos, vocês vão tentar resolver o exercício proposto. Questão 1, 2, 3, 4 e 5, que são questões semelhantes aos exemplos que eu dei, tá bom? Então, boa atividade, boa semana e aguardo o envio das respostas pela plataforma.